Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulher que Pode Mais. Aqui a gente fala com mulheres que decidiram se posicionar com propósito e transformar ideias em impacto real. Meu nome é Patrícia Baraúna, eu sou empresária há mais de 20 anos e é um prazer ter você aqui. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações e deixar o seu like nesse vídeo. Hoje eu recebo uma mulher que não vende promessas, ela vende estrutura, ela vende verdade, ela vende crescimento real. Uma mulher que não nasceu para ocupar espaço, ela nasceu para expandir espaços. Natasha Okada é uma das vozes mais potentes do mercado de mentorias no Brasil, especialista em vendas há mais de 7 anos, criadora de um ecossistema de mentorias que já ajudou mulheres a romperem barreiras, multiplicarem resultados e alcançarem faturamentos que vão de 50 a 500 mil reais por mês. Gente, é uma potência. Ela faz parte da Liga de Mentores, a MLS, um grupo seleto, onde estão nomes como Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel J. E não está lá por acaso. Está porque construiu, entregou, transformou e continua transformando. Natasha, seja bem-vinda. Que honra! Muito obrigada pela recepção. Um prazer estar aqui. Ai, obrigada. Me conta um pouco sobre a sua trajetória até chegar nesse momento de fazer essa construção na vida de tantas mulheres. Tá. Eu gosto de voltar ali para 2013 para 14. A minha formação, eu sou advogada por formação. E quando eu era criança, a minha família passou por um acidente muito grave. A gente é de Minas, a gente tinha vindo para São Paulo, para o litoral de São Paulo, para passar as férias ali na praia. Era a nossa primeira vez na praia, eu tinha uns 6 para 7 anos. E na volta, Paty, voltando para Minas, a minha mãe estava dirigindo o carro estava chovendo muito, aquaplanou e o carro capotou. Nossa. E caiu numa ribanceira. Meu irmão ficou entre a vida e a morte, o acidente passou no Jornal Nacional. A minha avó, mãe do meu pai, ficou sabendo pelo Jornal Nacional por causa de uma vizinha que viu e contou. Então, assim, um acidente muito grave. E a minha família, toda a família, naquela época, precisou vender tudo para pagar as despesas do hospital. Meu irmão ficou na UTI por muito tempo. E com 6 para 7 anos eu presenciei a minha mãe falando com meu pai: Robson, eu preciso ir ao supermercado comprar comida. Acabou o leite, eu preciso comprar comida para as crianças. Nós somos 4 filhos. E ele falou: Ângela, não tem dinheiro. Ela falou assim: Rob, você não entendeu. Não tem nada na geladeira, o leite acabou, eu preciso ir lá. Ele falou: não tem dinheiro. E a minha mãe conta que eles não viram que eu estava ali perto e que eu virei e falei: pai, mãe, vocês têm tantos amigos na igreja, tantos casais, por que vocês não distribuem cada um dos 4 filhos para um casal? Então, ali na minha cabeça de criança, já pensando numa solução. Só que isso teve um impacto muito forte na minha personalidade e na forma como eu passei a enxergar as coisas. Então, eu pensava: eu nunca mais quero ver a minha família passar por isso. E aí, na minha cabeça ali, criança, adolescente, eu já comecei a pensar: como que eu posso fazer para que a minha família tenha estrutura financeira? Então, eu já comecei a tentar entender quais as profissões, né, qual é a profissão que a pessoa tem uma estabilidade financeira garantida. E aí, na sua época, né, na nossa época, você vai saber disso. Era ou você fazia medicina, ou você fazia direito, ou você fazia engenharia, e aí tinha lá as engenharias. E aí eu lembro que um dia eu perguntei para o meu pai, eu falei: pai, eu já tinha uns 14 anos, eu falei: o que um juiz faz? Aí ele me explicou, eu falei: tá, e quanto que ganha? Aí eu falei: tá. E aí meu pai falou: então, mas aí é concurso e tem estabilidade, ninguém pode te mandar embora. Eu falei: gente, aí eu vou fazer esse negócio. E aí eu escolhi a faculdade de Direito, não para ser advogada, mas porque eu queria ser, né, juíza de Direito, queria fazer magistratura por conta desse trauma ali da infância.
E cumpri todo aquele protocolo, então sempre muito estudiosa ali, então passei numa universidade federal, e aí eu fazia 2 Nossa. cursos nessa federal, eu fazia administração à noite, fazia direito de manhã, lá na Federal de Uberlândia, que é a cidade que eu nasci, e fazia essas 2 faculdades, comecei a trabalhar com um juiz, estagiando com ele, daí tranquei a administração, concluí o direito, aí passei no exame da ordem, no exame do OAB, 1 ano antes de me formar, então Nossa. cumpri todo aquele protocolo e fiquei ali durante 1 ano e meio, mais ou menos, estagiando com o juiz, e não gostei. E aí eu saí e falei, cara, e agora, né? Não gostei. Não tinha passado essa parte na sua Não, cabeça. porque hoje eu entendo, eu acredito que eu tenho um perfil mais empreendedor. Então eu gosto da novidade, eu gosto do desafio, eu gosto do movimento, eu gosto de todo mês tem um projeto diferente, tem uma coisa. E aí é uma profissão que eu respeito muito, mas ali eu já comecei a ver que eu falei, cara, eu acho que eu escolhi por uma razão de segurança financeira e aí não é isso que eu quero. Aí o que eu fui fazer? Eu fui advogar. Então, eu terminei a faculdade e tem um detalhe que é importante, que é assim, você muitas vezes acredita que ter uma boa formação técnica que você fez ali numa boa universidade, isso vai te garantir muitas coisas. Eu saí e falei, cara, eu vou abrir meu escritório. Eu não tenho ninguém na minha família que é advogado, que vem dessa área jurídica, eu vou abrir meu escritório. Do zero. Comecei do zero. Paty, eu abri o escritório. 4 meses não entrava ninguém no escritório. Mas ninguém. E a minha mãe tentava, todo mundo que passa, você não quer ir lá ver o escritório da minha filha? Minha mãe tentando, né? Mas ali foi o meu primeiro choque de realidade, que eu entendi que só você ser bom tecnicamente não garante que você tenha clientes. E ali eu entendi que eu precisaria desenvolver habilidades de aprender sobre marketing, sobre vendas, sobre comunicação, sobre oratória, sobre gestão de marca pessoal, sobre posicionamento nas redes sociais. Então a gente está falando aí de 2013, que foi realmente quando eu me formei e abri o meu escritório. E aí tive aquele choque de realidade e falei, vou precisar calçar as sandálias da humildade, dar um passinho para trás. E aí recebi um convite para trabalhar com o presidente da OAB, então fui trabalhar no escritório dele. E foi de grande valor, porque eu fiquei ali por uns 2 anos e ele deixava eu participar das negociações que ele fazia. Então, a aula de vendas que eu tinha ao vivo, só de ficar ali na sala com os outros advogados, assistindo ele negociar e ele fechar contratos, né, de alto ticket, de alto valor, aquilo já foi algo assim, gente, eu não aprendi isso na faculdade. Então, é na prática. É na prática. Então, acho que esse primeiro contato, porque ele já era muito experiente, ele já tinha, né, um nome ali na cidade muito forte. E aí, decidi, depois de 2 anos, abrir de novo o meu próprio escritório, dali, carreira solo. E aí aconteceu uma situação que foi a seguinte. 2015 para 2016, então, decidi abrir novamente o meu próprio escritório, aluguei ali a sala, e aí reformei e tudo mais, e a minha família muito feliz, todo mundo queria ajudar. Então, meu pai, minha filha, eu vou te dar a mesa que vai ficar no seu escritório, porque eu quero contribuir, estou muito feliz por você. A minha mãe, então eu vou te dar o sofá que vai ficar na recepção, e já encomendei, vai ser lindo e tal. E aí o meu marido, que hoje é marido, na época era namorado, falou, tá, então vou comprar o ar-condicionado que vai ficar no escritório. E aí todo mundo, né, super feliz, super animado. Deu 2 meses que o escritório estava pronto, eu comecei a olhar e falar, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Não é isso que eu quero. Por quê? Eu já estava no Instagram. Então, em 2013, quando eu tinha formado, eu abri a minha conta no Instagram e eu sempre gostei de esporte. Meu pai sempre foi esportista, então lá em casa era meio que obrigado a fazer algum esporte. E eu compartilhava essa rotina de esporte ali na rede social. E começou a viralizar os meus posts ali, dos esportes que eu fazia, as marcas começaram a me procurar para patrocinar. Olha a presença. Então, track and field, olímpicos, enfim, grandes marcas me procurando ali de forma orgânica, me mandando mensagem, a gente quer te mandar. No início eles mandavam os produtos de presente e com o passar do tempo a gente começou a negociar, além dos produtos, eles também me pagavam por uma entrega, né? Que era um hobby, até aí... Que era um hobby, exato. Só que o que eu comecei a pensar? Eu falei, cara, quantos anos eu vou precisar para ser autoridade aqui como advogada? E aí comecei a analisar o mercado.
Falei, cara, uns 10 anos. Com a rede social, e aí a gente está falando de 2015, 2016, então assim, 10 anos atrás, Instagram de 10 anos atrás não é o Instagram hoje. Não era óbvio, porque, por exemplo, você já está super bem posicionada na rede social, lá no Instagram. Então hoje já é mais óbvio que a gente pode usar esse canal para se posicionar profissionalmente, para atrair clientes. Tem mais caminhos para a gente poder fazer. Isso. Antes você estava no teste escuro, No escuro, a gente estava ali, sabe, abrindo caminho ali, realmente era tudo mato. Então era uma coisa que não era tão óbvia, mas eu já comecei a pensar, falei, cara, isso aqui vai ser o futuro, as pessoas vão começar cada vez mais a passar horas e horas aqui na rede social, e eu acredito que se eu me posicionar na rede social, eu vou conseguir acelerar. E aí eu tomei essa decisão. Intencional, total. Tomei essa decisão, liguei para uma amiga minha daqui, por isso que eu falo que a importância de você se aconselhar com as pessoas certas. Uma amiga minha aqui em São Paulo, eu não morava aqui ainda, e aí ela trabalhava com marketing, eu trabalhava com várias dessas empresas, eu liguei para ela chama Dani. E eu liguei e falei assim, Dani, eu tô entre a cruz e a espada, porque eu não tô feliz aqui como advogada, eu acho que eu tô finalizando esse ciclo, só que tem um problema. Eu acabei de abrir o meu escritório, tem 2 meses. A família tá toda empolgada, todo mundo ajudou com alguma coisa. E como é que eu vou chegar para eles e falar que eu não vou mais ser advogada? Aí eu falei para ela, falei assim, eu preciso de uma pessoa que não fale que eu tô louca. Se você achar que eu não tô doida, eu vou dar espaço. Aí ela falou assim, Natasha, você não tem filho, então menos mal. E pensa o seguinte, você vai tentar 1 ano. Não deu certo, o que é o pior que pode acontecer? Eu volto. Eu falei, cara, é mesmo. Quando você coloca as coisas assim mais em perspectiva... Precisa, às vezes, de outra pessoa para falar pra gente. É exato. muito importante. E aí ela falou, eu acho que você tem que tentar. Porque realmente, sem você colocar tanta energia e agenda e tempo na internet, já tá dando certo. E aí eu cheguei para minha família, para o meu marido, e falei assim, pessoal, eu tenho uma notícia para dar para vocês, e eu sei que vocês não vão concordar, porque eu já estava antecipando a objeção, né? Eu sei que vocês não vão concordar, mas como eu sei que vocês me amam, eu preciso que vocês respeitem essa decisão que eu já tomei. Pronto. Já tá tomada. Tá tomada. E não tentem me dissuadir, me mudar de ideia. E aí, para minha surpresa, meu pai, que é oriental, que eu achei que ele ia falar, tá doida. Meu pai me apoiou. Me apoiou. E a minha mãe e o meu marido ficaram incrédulos. Assim, de passarem meses, Natasha, você não tá bem, fizeram uma macumba pra você, espera, calma. Vamos pra igreja. Vamos pra igreja, vamos orar. Você não tá legal. E aí ficou aquela coisa. E olha como que são as coisas, Paty. Eu falo que toda vez que a gente toma uma decisão de coragem, a vida vai testar se você quer de verdade. E aí, o que aconteceu? Eu tomei essa decisão e nesse primeiro mês, as marcas sumiram. Então, assim, as marcas que chegavam, os e-mails que chegavam, a gente quer contratar uma entrega de tantos posts e tal, tantos vídeos, tantas fotos, minguou. E aí, passou 30 dias, eu falei, gente, eu falo que o sangue esfriou, eu falei, gente, por que deixaram eu fazer isso? Por que ninguém tentou me impedir, né? E aí, olha como são as coisas. Eu tava dirigindo, assim, e meu telefone tocou, e aí apareceu lá, Thaís Almendra, e ela, dona de uma agência, e vi que ela tava me ligando, já estacionei o carro, assim, atendi, falei, oi, Thaís, tudo bem? E aí ela, aqui em São Paulo, então ela já tinha ali contato com várias marcas, e aí ela me falou assim, Nath, seguinte, a gente acabou de sair de uma reunião agora com, acho que eu posso falar, com a Olímpicos, e eles estão lançando um novo modelo de tênis, e a gente está procurando 2 pessoas para poder fazer essa entrega dessa divulgação desse novo tênis. Nossa, 2, para chegar no seu nome. E aí ela falou assim, como a gente precisa provar hoje, eu nem vou te mandar e-mail, por isso que eu já quis te ligar, porque eu já tenho que passar a proposta para eles hoje, a gente vai fazer isso, assim, a gente tem pouco tempo, o escopo é tal, tal. E aí ela falou assim, então a entrega que a gente precisa é tantos posts, tantas fotos, tantos vídeos. Quanto que você cobra para essa entrega? E aí olha a minha cabeça, eu pensava, gente, eu tô precisando do dinheiro, então eu não posso cobrar muito, porque eu preciso, por isso que é complicado às vezes você precisar, né? Mas eu pensei,
se eu cobrar pouco também, e aí fiquei naquela. Só que aí eu lembrei das aulas de venda que eu tinha tido com o Dr. Randall, que é o advogado que eu tinha trabalhado. Que ele sempre fala, na negociação você nunca fala primeiro, deixa a outra pessoa propor. Eu falei assim, Thaís, vamos fazer o seguinte, me fala qual que é o budget que a marca tem, e aí eu falo se eu consigo atender por esse budget que a marca tem. E aí ela falou o valor. E o valor era 4 vezes mais o valor que eu ia pedir, que era um valor que eu ia pedir já alto. E aí vem a segunda dica de negociação, né? Você tem que fingir um costume. Porque a pessoa não pode perceber que você não pode ali comemorar. E aí eu segurei. Vou pensar. Isso, eu dar uma pausa, e, né, faz ali. E aí eu segurei e falei assim, Thaís, eu vou fechar por nós, pela nossa amizade, eu vou fechar, a gente pode fazer assim. E eu desliguei e comecei a chorar. E aí eu falei, Deus, obrigada. Eu tomei como um sinal. Sim. E aí já liguei para o meu marido. E meu marido é da área da saúde, meu marido é médico, e então, né, ele tem um referencial ali também do que é cobrar bem e tal. E aí eu liguei para ele chorando, falei assim, amor, você não vai acreditar. Caiu no meu colo uma ação e eles vão me pagar tanto. Quando eu falei para ele, eu gastaria umas 3 horas para fazer toda a entrega, para produzir tudo que eu precisava de vídeo e foto, e mais as postagens ali no feed. Quando eu falei quanto eles iam me pagar, ele falou assim, não, mas espera, eles vão te pagar isso? Para você fazer só uns vídeos e umas fotos e postar no seu Instagram? Eu falei, é. Ele falou assim, amor, isso é mais do que eu ganho num mês, como médico. Aí, foi ali também que eu falo que foi um sinal para mim, mas foi um sinal para ele, porque ele ainda era muito reticente com rede social. E ali eu... Tava no início. Tava no início. Eu me apeguei àquilo, sabe? Eu falei assim, Deus tá me dando um sinal, então eu não tô louca. Ou tô mais ou menos, mas não tô muito. E aí foi isso. Então, assim, aí eu realmente decidi, então não voltei. Então, final de 2015 para 2016, eu realmente encerrei a minha carreira jurídica, né, como advogada. E aí, de lá para cá, 2018, decidi lançar a minha mentoria, ensinando profissionais que vendem serviço a se posicionar. E aí também passei a investir, já investi mais de $500 mil em mentorias e masterminds de 2018 para cá, para também lapidar, para entender sobre esteira de produtos, para entender sobre vendas, para entender sobre funis e estratégias de marketing, estratégias de venda. E de lá para cá, de 2018 para cá, a gente cresceu o nosso ecossistema. Então, hoje eu sou mentora de homens e mulheres, né, que têm produtos, serviços ou querem ter suas mentorias de alto ticket, basicamente. Essa é a trajetória da Natasha até aqui. E o diagnóstico inicial que você faz? Qual é um ponto crucial que você fala? Esse aqui é o primeiro que eu vou bater para falar para a pessoa identificar e ter coerência e falar que ela está com a pessoa certa, que entende do que ela está precisando. Porque você é muito racional e vai muito na solução. Tá, isso. O que eu gosto sempre de trazer? Eu falo que todo mundo já tem algo que as pessoas pagariam e que as pessoas já estão convencidas de que precisam. Então, o que eu vejo às vezes, eu vou dar um exemplo, profissionais que já são profissionais de destaque, como você que já tem mais de 20 anos de carreira, empresárias, empresários, você já tem o mais difícil, que é o know-how. Você tem o mais difícil, que são os anos que você levou, você não consegue nem contabilizar, Paty, quantos anos você levou de tempo, de energia, de dinheiro que você investiu para aprender o que você sabe hoje. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente entender o seguinte, com o know-how que você tem, qual é a pessoa que preenche os 3 requisitos para ser o seu ICP, que a gente fala que para quem não está habituado com essa nomenclatura, é o Ideal Customer Profile, ou perfil de cliente ideal. Em outras palavras, se você, por exemplo, se considera numa escada do sucesso, você está no nível 8 ali da escada, o seu cliente ideal provavelmente é alguém que está no nível 7, 6, talvez o 5. Aquela pessoa ali, né, do seu nicho, do seu segmento, que está ali num nível 4, 3, ela já não vai ser o seu ICP. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa identificar é, com base, né, no seu know-how, no seu track record, naquilo que você já construiu, naquele conhecimento que você já tem,
com base nessa experiência, quem você consegue ajudar que preenche o requisito para ser seu ICP. São 3 requisitos para ser o cliente ideal, por exemplo, para você vender a sua mentoria. Quais são esses requisitos? Primeiro, o quanto de valor que esse profissional, que esse empresário consegue tirar daquilo que você vai ensinar. E aí também isso interfere porque, dependendo se a pessoa já está mais avançada, ela consegue aplicar de forma mais rápida e ter o retorno, inclusive financeiro, mais rápido daquilo que ela está investindo. Sim. Então, primeiro requisito, quanto que essa pessoa tira de valor daquilo que você vai ensinar. Segundo requisito, quanto que ela te dá de trabalho para aplicar aquilo que você vai ensinar. E o terceiro requisito, que é o mais óbvio, é quanto ela consegue te pagar por você poder acompanhar ela pela sua mentoria. Então, pensa que a gente consegue ajudar na nossa, vamos dizer, se a gente pensar nessa escada, todo mundo está em algum nível. Se você se julga no nível 8, seu cliente ideal provavelmente ele é um 7, 6, 5 já não vai ser tanto, mas talvez ainda consiga ajudar. Menos já vai desconectar, já vai desqualificar e já não vai preencher esses 3 requisitos. Então, vai consumir muito a sua energia, não vai conseguir adaptar e aplicar e não vai ter também um valor adequado, não vai ver valor para poder estar pagando o que é necessário para poder você estar entregando todo o seu know-how. É isso. Então, a primeira coisa é identificar realmente quem você consegue ajudar. Objetivamente, é isso. Porque existe uma ideia, vamos falar até mesmo no caso de mentoria, que tem muitos mentores, porém, muita gente que está fazendo de qualquer jeito e não vai conseguir ajudar o outro. E a pessoa que pensa, eu vou comprar, mas ela não está ciente do propósito que ela tem, da qualificação que ela já possui, o quanto que ela pode escalar nesse caso dessa mentoria. Então, fica muito perdido. Então, você vê muitos mentores perdidos. Eu acho que o seu trabalho facilita muito essa área, né? Dá um posicionamento melhor para falar sobre mentores, porque tem muito... E tem muita gente que já está ficando desacreditado por conta de mentores que estão entrando sem qualificação, só aproveitando essa oportunidade. Tem uma chave de oportunidade, uma janela de oportunidade, eu vou sem mentor. Perfeito. Mas não tem qualificação para isso, não investe tempo, dinheiro, educação para isso. Então, para você conseguir falar com essas pessoas, você vai ter que investir. E muita gente não quer investir, mas quer ter um público high ticket para atender. Perfeito. Então, essa parte da gente parar e falar assim, eu preciso de ajuda, porque vai me levar mais rápido para eu poder conseguir. Porque para você chegar no ponto que você chegou, você errou muito, você gastou muito seu tempo, sua disposição, sua energia, para você poder estar entregando ouro para o outro. Perfeito. Hoje, qual a maior dificuldade que você está encontrando nos mentores para escalar o próprio negócio, as suas mentorias? Porque a gente tem uma gama, pode chegar numa gama grande de esteira de produtos, de serviços. Qual a maior dificuldade? Maior dificuldade, eu acredito que ela é colocada por algumas pessoas do próprio mercado. Então, o que é muito comum de se ouvir nesse mercado da educação, nesse mercado, né, da educação mesmo, da educação empresarial. Então, empresários ensinando outros empresários. Então, um exemplo, você ensinando ali outras empresárias. Eu percebo que muitas pessoas colocam uma complexidade que ela só gera peso no início. Então, eu vou dar um exemplo. As pessoas costumam dizer, alguns especialistas, você precisa ter uma esteira de produtos, você não pode ter só um produto. Cara, durante muitos anos, eu tinha só um produto. É o que eu ensino para quem quer começar a ter, por exemplo, o seu negócio de educação. E aí é uma pergunta que as pessoas fazem. Natasha, mas existem várias possibilidades. Então, através do meu conhecimento, eu posso transformar isso num curso, eu posso transformar isso numa mentoria individual, em grupo, eu posso transformar o meu conhecimento numa consultoria, depois a gente pode falar a diferença de um para o outro, eu posso transformar o meu conhecimento numa imersão, então num curso online. Qual que você indica começar? E eu falo isso porque foi o caminho que eu fiz e porque é o caminho mais fácil, mais inteligente. É infinitamente mais fácil começar transformando o seu conhecimento numa mentoria do que em um curso online. Por quê? Primeiro, pela simplicidade
da operação. Então, quando você vai, por exemplo, ter a sua mentoria, no dia 1, você não tem mentorado nenhum. Sim. Então, o 80-20 é fazer reuniões de venda e entregar para as pessoas. Então, você faz uma venda, aí você começa a entregar para esse mentorado ali o conteúdo, ali os direcionamentos que você está trazendo para ele, baseado na sua metodologia. Você vai fazendo reuniões de venda, então, aí depois você tem o mentorado 2, aí você tem o 3. Então, não é como num negócio, por exemplo, tradicional, que no dia 1 você tem 20 clientes. Não, você vai começar com poucos clientes. Sim. E você não precisa de equipe, você não precisa de investimento em tráfego pago, você não precisa de, quando a gente fala de curso online, porque eu já lancei meus cursos online, então eu estou falando como alguém que tem propriedade, você precisa de um social media, você precisa de um gestor de tráfego, você precisa do copywriter, você precisa, enfim, uma infinidade vamos dizer, de profissionais ali que tornam o custo da operação muito caro. E aí, quando as pessoas elas olham para que, né, elas enxergam um potencial, e aí elas colocam energia, quando paga todo mundo, não sobra nada para você. Então, quando a gente fala de você começar pela sua mentoria, o primeiro motivo que eu sempre falo para começar pela mentoria é pela simplicidade da operação. Processo. Só que tem um segundo motivo que é muito interessante. Você, no início, você precisa gerar cases. Então, para que o seu negócio de educação ele prospere, você precisa ter pessoas que tiveram resultado com os seus direcionamentos. E o cliente, o mentorado, ele engaja muito mais se ele pagou R$1.000 num curso online ou se ele pagou 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil reais. Então, as pessoas elas vão se engajar mais, ou seja, quando eu pago um ticket alto, cara, agora eu não posso me dar o luxo, não é um curso online que eu comprei e eu nem assisti. Então, eu pus dinheiro nisso aqui, eu tenho que fazer isso aqui acontecer. E a pessoa, ela se engaja e ela realmente, ela aplica aquilo. Então, o segundo motivo é porque, pela mentoria, é muito mais fácil de você construir os seus primeiros cases. E são esses cases que vão perpetuar e que vão vender. Então, no início, você está vendendo o seu próprio case. Ó, eu tenho essa trajetória, eu tenho esses resultados, eu vou te ajudar, eu vou te acelerar, uma máquina do tempo mesmo. Só que com o passar do tempo, você começa a construir os seus cases e aí vai ficando muito mais óbvia a decisão e a jornada de compra fica muito mais curta. Então, esse é o segundo motivo. Você, pela mentoria, consegue gerar cases mais rápido. E o terceiro motivo, e aí pegando, né, o que eu estava falando no início, o terceiro motivo é o LTV. O que é o LTV para quem não está habituado, quem está em casa escutando a gente? O LTV é o Lifetime Value. O que é isso? É a jornada de compra do cliente durante a vida dele. Em outras palavras, quanto que o cliente gasta com você ao longo da vida dele. Então, basicamente é isso. Quando a gente fala do curso online, você concorda que a gente vai lá, compra o curso, assiste, acabou, tá bom. Diferente do curso online, na mentoria, enquanto o seu mentorado estiver gerando, você estiver gerando valor, ele estiver tirando o valor, não faz sentido ele sair da sua mentoria. E aí, depois a gente pode falar sobre isso, mas existem vários tipos de mentoria, mas um modelo que é escalável é um modelo que tem algumas implementações individuais, o acompanhamento em grupo e a metodologia gravada. Então, a pessoa, ela tem os direcionamentos, ela vai, aplica e ela volta e traz ali a devolutiva. Ó, apliquei, tive esse resultado, aqui deu certo, aqui tá travado, aqui ainda tá engargalado. E você vai ajudando essa pessoa. Em outras palavras, se você é um mentor, uma mentora que está sempre evoluindo, que está sempre estudando, que está sempre buscando mais conhecimento, o seu mentorado ele não consegue te alcançar. Não. Então, quando ele sai por exemplo, ele queria ir do ponto A para o ponto B, e ele chegou no ponto B, você já está no ponto C. Sim. E ele olha e ele se inspira e fala, então dá para ir até o ponto C, porque olha lá, ela foi para o ponto C. Em outras palavras, pensando em LTV, pensando em vender mais vezes, ou esse cliente ficar com você durante anos, mais tempo, é muito preferível o modelo de você começar pela mentoria. Sim. E a consultoria para o público? Qual que é a diferença? Porque a mentoria ou consultoria, o que eu vendo ou o que é melhor para o meu caso, digamos. Vamos lá. São dois modelos diferentes. Em ambos os modelos, você está pegando o seu conhecimento, a sua experiência de anos, o seu know-how e
ajudando o cliente a sair do ponto A para o ponto B. Então, isso é o comum, é o que está em comum entre essas duas, vamos dizer, esses dois formatos. E o que diferencia realmente é o formato da entrega. A consultoria, geralmente, ela tem uma parte que é done for you, que a gente fala, que você faz para o cliente. Ou seja, você faz pelo cliente. Você, mais do que direcionar o que ele precisa fazer, tem implementações que você faz que o cliente não precisa fazer. Ele te paga para você fazer. E aí, geralmente, você precisa de time para você escalar. Por isso que, geralmente, a consultoria, pela própria natureza, não é escalável. Porque não são apenas direcionamentos, existem implementações que você precisa fazer para o seu cliente. E, pensando nesse modelo, é um modelo que você precisa escalar no preço, porque você acaba tendo um gargalo, porque demanda muito. No início da consultoria, você consegue começar entregando a consultoria sozinho, mas depois de um tempo você vai começar a precisar de equipe. Isso vai afetar a sua margem, então seu custo cresce, a margem vai reduzir e você tem que escalar no preço. Então, assim, o formato da consultoria para a mentoria, qual que é a grande diferença? Na mentoria, você direciona o mentorado. Então, em outras palavras, você fala o que ele precisa fazer, você desenha a estratégia, mas ele precisa executar. E aí é importante que tenha responsabilidade da outra parte. Você vai fazer tudo menos a parte da pessoa. E no formato da mentoria, que é o formato que eu ensino dentro do meu programa, é o potencial de escala. Então, na mentoria, você consegue ter um grupo onde a metodologia está toda gravada, você tem implementações individuais, ou seja, você tem alguns encontros individuais, e você tem esse acompanhamento em grupo. E na mentoria você consegue essa troca também, exato. Então, os mentorados, eles trocam muito. Você começa a participar de um grupo que está todo mundo indo para a mesma direção, está todo mundo crescendo. Tem gente ali que está fazendo mais dinheiro que você, e isso te tira de um lugar de comodidade, sabe? De zona de conforto, porque é muito comum que a pessoa que se torna mentor, ela tem já uma trajetória e ela já tem um certo sucesso, ela já tem um reconhecimento. E é muito comum, muitas vezes eu pergunto, eu falo, quem aqui da sua cidade, você é o melhor? Você, no seu bairro, na sua cidade, você hoje é o melhor. E é muito comum a pessoa levantar a mão e falar assim, na minha cidade, eu sou a maior referência no meu segmento. Só que se eu tirar você, dependendo da mesa que você está sentado, se eu te colocar numa outra mesa, você é a pior. Você é a que menos tem resultado. E eu falo que se a gente começa a ficar, a pessoa muitas vezes ela começa a ficar realmente inebriada, sabe, entorpecida com aquele resultado que ela já tem, e isso faz com que ela não avance mais, ela não queira se desafiar. Então, estar num ambiente com outras pessoas, num grupo, num clube, que você tem outras pessoas ali que elas às vezes têm mais resultado que você e elas estão calçando as sandálias da humildade, fazendo o que precisa ser feito, vendendo, né? Porque isso é um outro ponto que depois a gente pode falar. Tem gente, cara, a pessoa quer empreender, mas ela não quer vender. Ela quer ter uma pessoa na equipe dela que vende e ela não sabe vender. Se a pessoa sair, ela tá quebrada. Se a pessoa sai, acabou o negócio dela. Então, assim, você fica na mão de uma outra pessoa. E é isso, assim, quem decidiu ter o próprio negócio precisa entender que você precisa ser o principal vendedor do seu negócio. Então, você pode ter time comercial, você pode ter closer, SDR, você pode ter gerente comercial, mas você não pode delargar o processo. Então, o principal vendedor do meu negócio sou eu. A principal vendedora do seu negócio é a Paty. Eu acho que isso também é um ponto importante para a gente pensar. Não confundir o delegar com delargar, que é o que mais as pessoas fazem. Perfeito. Isso eu vejo muito também. E vejo essa dificuldade das pessoas entenderem que ela precisa passar e fazer esse processo de vendas, né? Porque senão ela não vai conseguir seguir. E no caso dos grupos de mentoria, eu acho extremamente importante por conta dessa atmosfera que ela está respirando. Então, está todo mundo tentando mais, está todo mundo evoluindo. Aí você olha e fala, tá bom a minha vida. Aí você olha uma pessoa do lado, no seu caso, que você está no meio de grandes nomes. Cara, o cara está trabalhando ainda, o cara está estudando o que eu sou
perto. Então, preciso continuar nisso, porque eu também tenho que estar conquistando mais, assim como essas pessoas à minha volta, porque eu faço parte desse círculo e eu não quero sair. Então, para você se manter ali, você vai precisar estar estudando, se mexer, se movimentar, mostrar que o seu posicionamento é importante naquele ambiente, que você faz diferença. Tem um pouco de dificuldade em muita gente. E qual foi o momento emocional mais desafiador da sua trajetória? Momento emocional, eu passei por uma perda gestacional. 2023, março de 2023, foi ali, engraçado, eu lembro até o dia, porque foi uns 4 dias antes do Dia da Mulher. Então, o Dia da Mulher é dia 8 de março, e meu sonho, quem me conhece sabe, meu sonho maior, assim, é ser mãe. E eu e meu marido, a gente estava tentando, então a gente engravidou, e a gente engravidou muito rápido. Então, quando a gente liberou, eu falei, amor, vamos começar a tentar. A gente engravidou, assim, muito rápido mesmo. Não sei se foi no segundo mês, primeiro, segundo mês. E a gente estava... De forma natural, de forma natural, sem tratamento. E aí a gente estava muito feliz e tudo mais. E meu marido, como eu falei, ele é médico, e aí nesse dia ele não conseguiria ir comigo no ultrassom. E a gente já tinha feito um ultrassom, então já tinha visto o coraçãozinho do bebê bater, e aí mandamos o vídeo para a família, e meu sogro chorou, e enfim, aquela coisa toda. E a minha médica, ela desconfiou que tinha alguma coisa errada. E ela falou assim, Natasha, faz o seguinte, eu quero que você faça um ultrassom nesse lugar aqui em São Paulo, que é um lugar que tem um ultrassom diferente, mais específico, inclusive é com uma profissional super gabaritada, ela que fez o meu ultrassom, ela estudou comigo, e eu quero que você faça com ela. E eu já achei aquilo um pouco... Já fica apreensiva. Tá grávida ainda. Mas eu confesso que, falei, deve ser um excesso de zelo, né? Primeira gestação. Tudo certo. E aí, foi o dia desse ultrassom, era um ultrassom que estava ali marcado para umas 9 da manhã, e aí eu fui sozinha. E aí, quando eu entrei assim para a sala, ela fez o exame e tal, e eu com a cabeça pensando em outras coisas, e aí ela falava assim, nossa, aqui era para estar com outra cor, aqui era... E eu não estava me ligando. E na minha cabeça eu pensava, então se a máquina deve estar com alguma coisa e vai ter que reiniciar. E eu ficava olhando assim para ela, ela virou e falou assim, você não está entendendo o que eu estou falando? Aí eu falei, como assim? Aí ela falou, Natasha, eu sinto muito, aqui era para estar com outra cor. Aqui era para estar mostrando o coraçãozinho bater. Não está aparecendo. Então eu demorei um pouco. Eu acho que eu não queria acreditar, então eu fiquei assim... Nem você sozinha. E aí ela falou assim, quem tá aqui com você? Eu falei, não, eu vim sozinha porque meu marido, hoje ele precisava fazer um exame muito sério que ele tinha que fazer com o paciente, não tinha como mudar de horário, então eu vim sozinha. Aí ela falou, não, fica aqui. E aí ela foi no computador, foi lá e mandou uma mensagem no WhatsApp da minha médica. E aí na hora que ela falou, meu primeiro pensamento foi assim, cara, meu marido vai ficar muito mal, porque ele tá muito feliz. Como é que eu vou falar isso pra ele? E ela falou assim, Natasha, falei com a sua médica, e ela falou que você pode ir pra lá, que ela vai te encaixar. Então, você sai daqui, você vai pra lá. Aí eu falei, tá. E você preocupada com ele? Foi meu primeiro pensamento. Você vê como a gente ama, quando você ama uma pessoa, você pensa na pessoa. Nele, E eu pensei nele. Eu falei, ele vai ficar muito mal. E aí eu saí e fui pro banheiro. E era um banheiro assim, sabe um banheiro único? Não era um vestiário individual. E eu sentei assim, eu comecei a orar. Aí eu lembro que eu orei assim, aí começou a vir, eu falei, gente, meu Deus, não tô acreditando. E aí eu orei, eu falei assim, eu lembrei daquela oração de Jó. Eu falei assim, o Senhor deu, o Senhor tomou. Então, se o Senhor decidiu recolher, tá tudo bem. E liguei pro meu marido. E meu marido sabe que eu não ligo pra ele. Se eu ligar pro meu marido, ele fala, é urgente. Na hora que eu liguei, ele já atendeu, ele falou assim, o que aconteceu pra você tá me ligando? Aí eu falei assim, amor, você vai precisar ser forte, que eu tenho que te dar uma notícia. E aí eu contei, Tati, meu marido não chora. Assim, não é uma pessoa que chora, né? Homens já não choram, mas meu marido não chora. Eu já vi meu marido chorar 3 vezes em 12 anos. Meu marido começou a chorar no telefone. E aquilo, eu fiquei tão, assim, eu não sabia o que fazer.
E aí eu acho que esse processo foi muito difícil, assim, porque é muita gente que fica feliz junto. E aí quando você contou, aí você tem que chegar nas pessoas agora e falar, olha, infelizmente a gestação não evoluiu. E aí eu sentia que a gente contava, a gente ainda tinha que consolar, porque você via a pessoa ficar mal. A vontade era só ficar dentro do quarto quieto, não falar com ninguém. É uma coisa tão louca que eu falo que só quem passou sabe, porque eu ouvia outras pessoas falando que tinham passado por uma perda, e na minha cabeça, você tenta sempre racionalizar. Eu pensava, nossa, mas ainda bem que pelo menos não nasceu, nem conheceu, menos mal, foi no início. Então você fica tentando sempre racionalizar para talvez consolar racionalmente. Mas era assim, parecia que tinha morrido meu pai, minha mãe. Era um sentimento, foi muito difícil, assim, muito. E foi uma coisa tão marcante que isso foi alguns dias antes do Dia da Mulher. E aí eu tinha recebido um convite para gravar um podcast lá no podcast do Joel J. E ele tinha me mandado uma mensagem, a Malu me mandou a mensagem, né, que é a assessora dele, uns 10 dias antes, confirmando a data. E aí eu fiz a cirurgia, precisei passar por uma cirurgia para poder retirar, né? Então eu passei pela cirurgia numa sexta, o podcast era tipo terça da outra semana, assim, muito perto. E eu lembro de estar e aí era assim, terça-feira em Alphaville, 5 horas da tarde, estava agendado. E eu lembro de estar, tipo, deitada assim de manhã, na terça, ainda com um pouco de cólica, ainda recuperando da cirurgia, pensando, cara, eu não vou conseguir gravar. E aí você vê como que assim, a conexão que você precisa ter com o Espírito Santo para você tomar as decisões. E aí eu lembro de estar me sentindo assim, mal, assim, não queria ver ninguém, não queria conversar com ninguém. E aí eu orei, eu falei, Espírito Santo, é para eu ir nesse podcast? Porque se eu mandar uma mensagem, ele vai entender, eu vou explicar o que aconteceu. E aí eu senti assim, é para ir. Falei, então não vou desmarcar. E fui. Aí se vestiu de força. E fui. E aí, logo no início, assim, do podcast, eu contei para ele e pra Lalas, né, que é a esposa dele, contei para os dois, assim, porque eu tava com uma cara até pra mal, pessoa te entender. E aí eles perguntaram, tem algum assunto que você não quer falar sobre? Eu falei, não, acho que é só esse o assunto que eu não quero falar. E aí, olha que interessante, eu senti que nesse dia desse podcast, eu tava diferente. Eu tava valorizando muito mais outras coisas do que essa coisa do sucesso profissional, do trabalho e tal. Então, as respostas, quando eu assisto o episódio e eu vejo as respostas que eu dei, aí eu entendo, porque aí eu falei muito sobre família, eu falei muito sobre casamento, eu falei muito sobre a importância de você não colocar 100% da sua energia só no trabalho, mas também, se você tem um sonho de ser mãe, se você tem um sonho, né, de construir sua família, isso é muito importante. E eu entendi que isso parece que eu tinha que passar por isso. Então, isso, e depois de entender todo esse processo, me ajudou também a entender que eu tava uma Natasha diferente nesse episódio, nessa entrevista, sabe? Que a gente tá numa garra, numa coisa de trabalho, de mostrar, de falar, e de repente você fala, pera. Eu senti que eu fui mais útil, mais passando humana. por isso, mais humana, e fui mais útil, eu consegui ponderar mais, eu acho que eu teria gravado de um outro jeito se eu não estivesse passando por essa fase. Mais pé no chão, mais presença. E acho que isso muda muito a nossa conexão com a vida, né? Com a fé, porque para você foi primordial a fé, você foi fortalecida nesse momento, porque ninguém passa por isso e sai inteira. Né? E aí você dá continuidade num processo, mesmo entendendo o que era tão importante e que você continua vendo como importância, né? Não, aconteceu, daqui a pouco eu vou tentar de novo, porque muitas vezes, no seu caso, você é muito racional, e nessa hora foi necessário, às vezes, você pontuar o que você quer da sua vida, e ser mais útil, ser mais humana, você consumir coisas que também vão te facilitar mais para esse processo da sua construção como mulher num todo, porque a gente não é só profissional. É isso. E também não é só, tenho que ter, tá bom, se eu não tiver que ter, também tá aqui, tô no processo, eu tô seguindo, eu entendo,
né? São os processos divinos que a gente precisa passar e que a gente entende um pouco mais para frente. E a gente tem que se respeitar. Mas de todos, assim, o mais difícil que eu passei, com certeza, foi isso. 2023. E agora, como que você está equilibrando a pressão com a performance? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é não romantizar. Então, assim, todo grande resultado, todo resultado exponencial vai requerer um certo desequilíbrio. Só que é um desequilíbrio que você sabe qual você vai precisar, ou seja, é um preço que você sabe que você vai precisar pagar, e você senta com a sua família, com seu marido, né? Os homens sentam com a esposa, isso precisa acontecer, esse acordo de nós temos um objetivo, para chegar nesse objetivo vai ser necessário um preço que a gente vai precisar pagar, só que tem um tempo. Depois todos nós vamos usufruir do resultado desse sacrifício que a gente está fazendo em conjunto como família. Então, eu não acredito, Paty, que a pessoa consegue ter um resultado grande equilibrando tudo ao mesmo tempo e querendo buscar equilíbrio. Eu realmente não acredito nisso, porque comigo não foi assim, com as pessoas que eu converso, né? Eu conheço bilionários, então eu converso com essas pessoas, todas falam, Natasha, assim, ou você diminui seu sonho, muitas vezes é isso, ou você vai ter que aumentar um pouco a coragem a sua entrega. E a entrega. Sim. E isso pode, né, levar a um distanciamento, por exemplo, do casal. Só que como que a gente consegue ajustar isso? É realmente fazendo esses acordos. Então é a mulher chegando para o marido, amor, vamos conversar? Olha só, eu tenho esse objetivo. O que você acha desse objetivo? Isso, né? Porque também eu acho que participar. Faz sentido para você? Exato. E vai ser necessário, o preço que eu vou precisar pagar é esse, durante esse período de tempo. Só que quando a recompensa vier, a gente vai dividir isso aqui juntos. Você topa passar esse processo comigo? Então, eu penso que precisa haver esse alinhamento do casal, tanto do homem chamando a mulher para conversar, quanto da mulher chamando o cônjuge, o marido, amor, é isso, vai precisar disso, disso e disso, vamos precisar fazer esse sacrifício, vou precisar ficar um pouco mais ausente, vou precisar trabalhar até mais tarde, mas depois a gente vai ficar uma semana juntos, a gente vai descansar e eu não vou trabalhar, eu não vou fazer reunião, eu não vou pegar no celular. E vou precisar colocar uma intensidade aqui 1, 2, 3 anos. Porque a gente sabe que para construir um negócio não é em meses. Não. Então, tudo bem para você? Eu acho que é isso, é fazer esses acordos e ir revendo esses acordos. Então, é depois voltar, e aí, como é que tá sendo? Ó, eu acho que tá demais aqui. Você pode não trabalhar, então, no sábado à noite, sabe? Então, porque são coisas que vai numa rotina. E vai apresentar. Mas eu não acredito em grandes resultados sem grandes sacrifícios. Eu não acredito. Eu não conheço ninguém. Eu nunca vi. Então, a maneira que eu direciono, inclusive, né, os meus mentorados, as minhas mentoradas, faça esses acordos, porque tem um outro ponto também, Paty, que é muito importante, que é assim, a gente tem que cuidar para a gente não usar o nosso cônjuge como um saco de lixo, onde eu descarrego nele todo o meu cansaço, toda a minha frustração, a minha reclamação, porque tem marido que não apoia a esposa porque a esposa só reclama. Sim. Então, assim, o marido tá trabalhando, ele chega em casa, ele fala, cara, eu vou chegar em casa, vai vir um caminhão de reclamação, o jantar vai ser ela falando só do trabalho dela, só reclamando do que não tá dando certo, e aí a pessoa, mas ele não tá me apoiando. Então, mas não tem nada de bom, você não traz nada de positivo. E aí, às vezes, realmente, o que você não pode abrir mão? Atividade física. Então, assim, a atividade física, a pessoa precisa entender, às vezes as pessoas querem economizar esse tempo. Eu vou ficar 1 hora lá na academia, essa 1 hora eu posso estar trabalhando, eu posso estar sendo produtiva. Você precisa entender que as pessoas que são mais bem-sucedidas, elas usam essa 1 hora em alguma atividade física como um investimento no seu negócio, porque elas sabem que isso vai aumentar a performance delas e vai ajudar na saúde mental. Então, atividade física,
você ter o seu hobby, você ter alguns momentos onde você se energiza com a sua família. Então, por exemplo, eu e meu marido, uma vez por semana, a gente sai para jantar ou a gente pede alguma comida em casa e a gente não fica falando sobre trabalho. A gente não fica falando de assunto ruim. A gente fica conversando sobre nossos sonhos, a gente fica lembrando quando a gente se conheceu há 12 anos atrás e o que mudou hoje. E a gente brinca, ele me conta as coisas do trabalho dele, eu conto do meu trabalho, do meu negócio. Então, eu acredito que para aguentar esse ritmo mais intenso, que vai ser necessário, essa intensidade, você ter o seu horário de atividade física, você ter o seu momento com Deus, que é onde você também se recarrega, onde você acessa a inteligência espiritual, você acessa, eu falo que assim, independente da sua fé, mas assim, você acessa o Criador que te criou e que sabe do seu futuro. Então, as suas decisões, elas ficam muito mais sábias. Se você tira um tempo, de novo, as pessoas às vezes falam, ai, mas eu vou ficar orando 1 hora do meu dia, eu podia essa 1 hora estar fazendo reunião de venda, produzindo, fazendo conteúdo. Cara, oração não tira tempo, oração te dá tempo. Porque você ora. Sabe quando, aquele dia que você está cansada, que você está até meio estressada, de tão cansada que você está, e aí você tira um tempo de oração, você sai dessa 1 hora, você fala assim, gente, parece que assim, parece que te reseta. Acho que te dá um reset, assim. Até a dor no corpo some, né? A dor no corpo some, aquela ansiedade, aquela angústia, aquela frustração. As ideias melhoram. As ideias. E aí você consegue, e aí o Espírito Santo te dá um insight, e aí te fala, não é para ir por aqui, aqui é não, esse projeto não, essas pessoas não. E aí você começa a ter mais clareza, você começa a ter mais discernimento espiritual. Então, essas disciplinas, que são disciplinas de atividade física, de hobby, de estar com a família, mas disciplinas espirituais, isso é essencial para uma pessoa que quer performar. Alimentação. Isso é uma alimentação. Maravilhosa a sua colocação. Sabe? É isso. Do que você está se alimentando. Até alimentação espiritual, mas alimentação física, né? O que a pessoa está comendo. O que está comendo. É como um monte de coisa inflamatória. E no outro dia não está conseguindo ter cabeça para poder raciocinar. Óbvio, o corpo está todo inflamado. Aí bebe igual não sei o quê. Chega no outro dia, está com preguiça, quer postergar as coisas, não quer fazer as coisas acontecerem. Não dá. Então, são coisas que a gente precisa se reorganizar, estabelecer que isso não funciona para mim. Tem pessoas que conseguem fazer isso, mas a gente tem que ver o que é para nossa capacidade. Então, acho que a oração faz bem, a atividade física. Eu acho que tudo isso que você pontuou, para mim foi muito... Eu faço muito isso. Então, a parte da atividade física, então, eu vejo tanto como uma situação de oxigenar o cérebro, faz com que eu comece a ter as ideias. Falo, nossa, que ideia legal isso aqui. E aí, às vezes, eu tiro só para o podcast, então estou ali fazendo atividade, assistindo alguém, consumindo coisas que vai me agregar, que vão me agregar, que eu vou trazer para a minha vida e expandir para a vida do outro, né? Que a gente é isso. A gente está aqui e pode ser que se transforme em tantas outras coisas quando é genuíno, quando é verdadeiro, né? Perfeito. Essa relação com a gente e aí a gente faz com o outro. Essa parte que você falou de conexão e negociação em casa, isso a gente carrega para a vida. Se a gente não conseguir fazer isso dentro de casa, a gente não tem como ser uma pessoa que saiba negociar do lado de fora também. Eu ensino muito isso para os meus filhos. Eu falo, olha, aqui a gente vive numa mini sociedade. Se você se comportar desse jeito lá fora, não vai ser legal para você como ser humano. Tá? E não sou eu que estou dizendo, porque eu sou sua mãe e eu vou suportar isso que você está fazendo. Do lado de fora as pessoas não são obrigadas. Muito bom. E quando é para negociar, então, meu filho queria entrar para o futebol e meu marido começou a falar, vamos, que eu acho que ele vai dar jogo aí. A gente sentou, falei, aí, e agora? Porque começou a convite de outro, deixa ele aqui fazendo treino de tal. Aí a gente sentou e negociou, olha, a gente vai ter que abrir mão, então esses dias, quem vai levar ele? Porque é para o futuro dele, então a gente vai tirar esses dias aqui, não é nosso, é do treino dele. Mesma coisa minha filha, vai mudar de escola, vai ter que fazer isso. Senta toda a família. Você está entendendo a importância? Não é porque você gosta da escola, porque está tudo ótimo, mas para ela está fazendo mal. Muito bom. E isso vai trazer para a família. Então, a pessoa ela passa a negociar mais no trabalho,
ela passa a entender a importância da comunicação, ela precisa se comunicar. Então a gente se comunica muito, olha, estou sentindo a sua falta, olha, qual o dia que a gente vai sair para jantar, a gente precisa estar junto. Casal com 2 filhos, então, você precisa estar o tempo inteiro se ligando no relacionamento, sabe? Dos momentos de namoro, que eu falo. Do Esse casal, momento, né? o casal, você sair para jantar, tá olho no olho, você tirar aquele momento ali só para vocês, e isso sem falar dos problemas, porque isso já tá na rotina, a gente já tem, não tem jeito. Perfeito. E isso desgasta, né? Se você só traz a frustração que aconteceu, frustra, cansa, descarrega aquilo ali no outro, o outro está cansado. Para você está tudo bem. Ah, eu precisava falar. Mas será que estava no momento? Será que não está demais? Ou Né? será que não tem que contratar um terapeuta, né, Paty? Sim. E, sabe, descarregar? Sim. Porque pro marido é só ruim, coisa ruim? Então, não tem notícia boa, não tem nada de bom? Aí né? depois fala assim, ai, mas ele não está mais me olhando como ele me olhava antes. Mas como que... Tá tratando só lixo da pessoa. E o mesmo do homem com a mulher. Sim. O cara tá lá no negócio dele, tá tratando todo mundo bem. Aí descarrega na esposa? Que é isso? Não. E isso a gente carrega para tudo. Perfeito. Então, nos nossos negócios, a gente fala muito isso. Eu e o meu marido, a gente cresceu muito juntos. E a gente fala que é muito pela negociação, pela disposição. Então, ele tá junto comigo para isso. E isso dá força... Falo com as crianças também. Isso dá força para a gente ir para a rua. Então, o que eu falo com eles aqui é o nosso momento de paz, é a nossa casa. Quando a gente sai, quando eu faço essa maquiagem, eu estou indo para a luta. Pela nossa casa, pela nossa família. Então, quando chega aqui, a gente quer paz, a gente quer atenção. Vocês não querem atenção? Muito bom. Então, a gente precisa... Isso é todo dia. Muito bom. Todo dia. Aí, você consegue fazer o ambiente que você vai trabalhar... Cara, eu tô aqui por um motivo, por um objetivo, e você rende mais, você produz mais. Tá me fazendo mal esse tipo de relacionamento no trabalho? Não quero isso para mim. Eu vou seguir por aqui. Eu preciso render, eu não vim à toa, né? Isso muda a gente em tudo. Muito bom. E agora vamos falar sobre os altos faturamentos. O que ninguém fala sobre faturar alto? O que ninguém fala sobre faturar alto? Eu vejo muita gente falando dos impostos. Ai, é muito alto os impostos. Mas, gente, se você conseguir faturar, que bom que eu vou pagar. Quero pagar tanto mais impostos, né? Vamos lá. Eu vou pegar esse ponto é muito bom. Como eu te falei, quando a gente vai pegar um negócio de mentoria, Paty, e comparar com negócios tradicionais, negócios físicos, por exemplo, uma clínica, vou pegar uma clínica de estética. Quando a gente vai ver a margem de lucro, realmente as margens de um negócio de mentoria são muito, muito, muito atrativas. A gente está falando de margens de 70% a 80% de lucro. Quando um físico é 30%, 30%. 20%. Se a pessoa consegue chegar em 35%, 40%, nossa, ela tá assim, sabe? No céu. Então, não é que é dinheiro fácil, porque também eu acho que às vezes acontece isso, e você trouxe isso mais cedo, né? Às vezes as pessoas querem surfar uma onda. Ai, todo mundo tá lançando mentoria, eu vou lançar também. E eu acho que entrar com essa cabeça de olhar só para o dinheiro tá errado, porque não vai ser perene. Mas sem propósito, sem preocupação com o outro, sem se capacitar, né? Eu falo que assim, a gente se formou ali. Eu queria ser médica, eu queria ser dentista, eu queria ser advogado, engenheiro. Cara, a gente foi lá e fez uma faculdade. O empresário, se ele quer aprender, ele quer se desenvolver, ele precisa aprender com outro empresário. Então, eu penso que pensando em faturamento, em margem de lucro, eu acho que esse ponto é muito importante, de você entender que, um exemplo, se eu vou abrir uma franquia, e aí eu vou abrir, por exemplo, num shopping, cara, vamos pensar, eu vou investir aí 500 mil reais, vamos dar um exemplo, vou investir 500 mil reais para realmente abrir esse negócio, essa franquia. Aí eu vou precisar ter a preocupação com o time, com o espaço, com o aluguel, com o estoque. Enfim, eu tenho uma preocupação ali e até voltar, ou seja, até o teu payback desse investimento, às vezes demora 2 anos, 3 anos. Quando a gente fala de você pegar um conhecimento que você já tem, pela experiência, pelos anos que você está na sua área,
e colocar isso num formato, empacotar no formato de mentoria e entregar para outras pessoas, dos seus pares, outras pessoas do seu nicho, a gente está falando de um negócio e, obviamente, que eu acho que algumas pessoas não vão gostar. Pode ser que a pessoa fale, nossa, comecei a entregar a mentoria, acho que não é para mim, não gostei. Só que pensa o seguinte, se você, eu vou trabalhar com números aqui que eu acho que fica mais fácil. Sim. Se você tem uma mentoria que ela custa R$40 mil e você vendeu 4 no mês, você fez R$160 mil. O que acontece se você não gostar? Você vai entregar durante aquele tempo, você vai entregar os direcionamentos, né? Você vai direcionar aquela pessoa, entregar, e depois você vai encerrar. Então, é ínfimo. Que prejuízo que a pessoa tem? Não tem. Não tem. É porque está utilizando o meu know-how. Digamos que todas as pessoas que sejam mentoras, elas estejam utilizando o know-how genuíno, verdadeiro. Elas têm, exato, lastro. Tem. Perfeito, elas têm lastro. Então, eu falo que assim, é muito mais difícil os anos que você, Paty, levou para aprender o que você sabe. Sim. Então, é como se, cara, você tem uma empresa que tá pronta. Você só precisa abrir ela. Basicamente é isso. O know-how, o que é mais difícil de conseguir para ser mentor, que é ter lastro, que é ter resultado no seu próprio negócio, né, na sua própria vida profissional, o que é mais difícil a pessoa já tem. Então, só falta ela decidir se ela abre esse braço educacional. E aí, quando a gente compara, por exemplo, né, de realmente, vou abrir um outro negócio, um negócio de franquia, e não estou falando que é ruim, mas estou falando que é um modelo de negócio diferente, você tem aí um investimento muito alto e que, se não der certo, você tem um prejuízo muito alto. Então, eu acho que esse é um ponto que é pouco falado. Pensando em alto faturamento, mas pensando em alta margem de lucro. Ótimo. Gente, que sensacional. Estou amando, tá? Ah, que legal. Vamos lá. Qual conselho você daria para as mentoras que estão começando agora? Eu vou dar um conselho que eu acredito que é tendência para 2026. Tendência para 2026. Ano que vem é ano de eleição, é ano de Copa. O preço do CAC vai subir. CAC, custo de aquisição do cliente. Ou seja, vai ficar mais caro. Então, o que a gente precisa pensar? O preço do lead vai aumentar. Verdade. Perfeito. 2 direcionamentos pensando nesse contexto de 2026. Primeiro, ter processos ativos de venda. O que é a venda ativa? O que é a venda passiva? A venda ativa é quando eu vou até o meu potencial cliente e agendo uma exposição da minha solução, que a gente chama de prospecção ativa. Sim. E aí tem formatos inbound, outbound, mas basicamente na venda ativa eu não espero o cliente vir. Eu tenho que ir. Então assim, tem gente que até hoje vende só de forma passiva, ou seja, a pessoa fala assim, Natasha, meu negócio é super Indicação. ótimo, as pessoas me indicam e eu vendo 100% por indicação de outros clientes. E não é que esse canal não deva ser explorado, mas se você só vende para pessoas que foram indicadas, você está vendendo para 10% de pessoas, da quantidade de potenciais clientes que você poderia estar vendendo e atingindo. Então, primeiro ponto, ter canais ativos de venda. Ter uma estrutura comercial onde um dos funis de captação seja essa prospecção ativa. Você ir até, na prática, tá? Você ir na rede social, você pode fazer isso no WhatsApp, você pode fazer isso no Instagram, você pode fazer isso no LinkedIn. Abordar. Mas é abordar ativamente, Sim, através do direct ali no Instagram, abordar ativamente através do LinkedIn, pessoas que têm a aparência de ser o seu ICP, que a gente falou mais cedo, sim, que é o perfil do cliente ideal. Então, esse é uma primeira tendência, que é a venda ativa, né? Você ir até esse potencial cliente. E o segundo ponto é realmente focar em construir o seu ecossistema, em construir a sua comunidade. Quando a gente investe tempo em criar conteúdo para as redes sociais, em se posicionar de forma estratégica, eu estou diminuindo o atrito da venda. Ou seja, aquela pessoa, ela começa a me ver, ela tem vários pontos de contato e ela começa a ser impactada mais vezes pelo meu conteúdo, pela minha solução, pela minha oferta, pelo meu serviço, pela minha mentoria.
Então, essa jornada de compra, ela se torna mais curta. Por quê? Porque quando eu tenho presença digital, quando eu invisto, quando você investe em construir a sua, vamos dizer, a sua galera ali na sua rede social, a sua tribo, essas pessoas, elas passam a confiar em você. E um dos pilares da venda do alto ticket, não importa se é serviço, não importa se é franquia, não importa se você está vendendo mentoria, é a confiança. Sim. Então, eu diria que são esses 2 direcionamentos, sim, né? Você ter processos ativos de venda, mas você também investir em criar a sua comunidade, criar o seu ecossistema. Acho que isso é um ponto importante, se posicionar. Quando a gente fala de criação de ecossistema, Paty, eu gosto de pensar o seguinte: escolha um mercado que já está aquecido. Só que não queira, quando a gente fala do alto ticket, o alto ticket não é para você vender para todo mundo. Então, escolha um mercado que já está aquecido e segmenta dentro desse mercado qual é o perfil de cliente que você vai atender. Daí, você vai pegar uma oferta que esse cliente reclama da concorrência e você vai criar uma diferenciação na sua oferta e você vai fazer uma entrega over delivery. Você vai entregar mais do que aquilo que aquele cliente pagou. Esse cliente fica satisfeito, de repente ele quer ficar com você mais tempo, a gente aumenta a LTV, e ele está disposto a comprar outras soluções que você pode plugar. Então, outras dores, outros problemas que ele tem, você começa a desenvolver no seu próprio ecossistema. Então, se ele tem uma necessidade, você consegue entregar na mentoria, mas ele pode ter outras necessidades que você consegue entregar em outros formatos de entrega, de serviços. E aí você tem uma pessoa que às vezes te pagaria 50 mil no ano, agora ela vai te pagar 150, 200 mil ao longo do ano, ao longo de 12 meses. Então, eu vejo como uma tendência realmente criar, se posicionar, criar essa influência, fazer essa gestão da sua marca pessoal, mas pensando também em criação de ecossistema de produtos, serviços e soluções. Funcional. Isso. Vamos lá. Onde te encontram lá na rede social, em tudo. A gente vai colocar aqui, mas eu queria saber se você tem necessidade ou vontade de estar criando mais canais para essa comunicação, para estar entregando mais, porque você, gente, é um monstro em relação à conversa, em relação ao aprendizado. Estou aqui, a gente já passou do horário, mas não tem isso, porque a gente está consumindo conteúdo, está se alimentando de uma forma tão nutritiva, tão inteligente. Isso vai servir tanto para a minha jornada, para a jornada da equipe que está aqui, que fez muita diferença nisso. E eu peço para vocês irem lá, dar uma olhada e consumirem o conteúdo dessa mulher, porque não é só questão de vender o trabalho dela, é questão de entregar o que eu falei lá no início, na apresentação. Ela entrega transformação, ela faz com que a pessoa veja o propósito do que ela está fazendo. Tá? Então, foi uma honra trazer a Natasha Okada. Nossa, eu estou muito honrada de você estar aqui, de você ter vindo, também, tá bom? E eu quero que você deixe uma mensagem final, um legado que você quer deixar. As mesas que você escolhe se sentar definem o seu destino. Às vezes, a gente espera estar no melhor momento, ter toda a segurança, ter todas as respostas. Quando eu escolho uma mesa para me sentar de pessoas que já têm o resultado que eu quero, que já estão onde eu quero estar, que já chegaram, que já trilharam esse caminho, eu acelero e eu profetizo aquele resultado na minha vida. Então, é muito mais uma decisão de fé. É muito importante a gente orar, sabe? E orar em voz alta. Mas é muito importante que a gente seja coerente com a nossa oração e que a gente tome decisões de coragem, decisões ousadas. Quando a gente vai conversar com pessoas que já têm muito resultado, tem um padrão. O primeiro padrão é timing. Essas pessoas souberam falar, eu preciso entrar nesse mercado agora, eu preciso fincar minha bandeira e me posicionar agora, eu não posso esperar mais tempo. Mas sempre tem um padrão. Você pode chegar e perguntar, qual foi a decisão louca que você precisou tomar
e que hoje, agora olhando de agora do futuro, não parece tão louca assim. A pessoa precisou ter um passo de coragem. Então, eu acho que é muito esse lugar, assim, de escolher as mesas que você quer se sentar com pessoas que têm princípios e valores, sim, parecidos com os seus. Sim. Exato, isso não, você não abre mão dos seus valores, do que você acredita, mas é fato. Se você está num ambiente com pessoas que têm resultado, você vai ser a próxima a ter resultado. Se você está num ambiente com pessoas que não têm o resultado que você gostaria, você possivelmente também vai ter um resultado parecido com essas pessoas. Então, eu acho que o conselho é esse, assim, é coragem para sentar em mesas que você quer sentar. E eu falo que tem duas maneiras, assim, vamos falar como o mundo real funciona. Ou a gente serve ou a gente paga. Porque essa pessoa que já tem resultado, ela não quer descer a frequência dela para a sua. Exato. A gente tem que subir. É a gente que tem que subir. Sim. E como que eu faço isso? Acessando, pagando, mas também servindo. E eu acho que às vezes as pessoas acham que é só pagar e pronto, está resolvido. Mas você não permanece, você não fica. Então, se você quer estar, se você quer ser bem-vindo, né, ser pertencente, você precisa ter resultado, você precisa se mexer para gerar resultado. Ser merecedora, acessar e você servir. Então, essa mentalidade de como que eu posso servir, não é só porque eu paguei e pronto, sabe? Isso não te garante a sua permanência lá. Então, eu diria que basicamente é isso. É isso. Ai, obrigada. Maravilhosa. Foi ótimo. É isso, gente. A gente aqui está servindo. Está servindo aqui conteúdos que você possa modificar a sua forma de olhar a vida. Mulher, você pode mais. Coloque isso na sua cabeça, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações e fique ligada. Esse episódio vai ser sensacional, assim como os outros. E aguarde, porque tem muita coisa para vir.